Olá, eu sou o Herbert e como professor do Estado, eu vou fazer uma análise política da saída do ministro Weintraub do Ministério da Educação. A new world order. A world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. Então hoje, dia 18/6, o ministro caiu. O que aconteceu é que o presidente não conseguiu segurar a tensão que envolve todas as polêmicas com o nome do ex-ministro Weintraub. O estopim para tudo isso foram as declarações dele na reunião ministerial. O povo está gritando por liberdade. Ponto. Eu acho que é isso que a gente está perdendo. Está perdendo mesmo. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF. Porém, esse foi somente o ponto de cisão. Mas existe muitas coisas por trás da saída do ministro. Dá para a gente ter uma boa noção de tudo o que aconteceu quando a gente assiste o vídeo da CPI em que ele foi acusado, quando ele falou que lá nas universidades federais tinham plantações de maconha, ele fez críticas às universidades federais, que inclusive ele era professor, né, da Universidade Federal de Osasco. É tudo uma questão de narrativa. Quando ele fez essas críticas, ele foi convocado para uma CPI. E lá nessa CPI, ele começou a debater, né, a responder as perguntas e começou a debater com vários políticos. E aí, uma coisa que ele repetiu várias vezes nessa CPI é que ele não ia deixar a educação cair na mão de grupos monopolistas. Quando alguém critica os males do capitalismo, geralmente a gente pensa nos monopolistas, a gente pensa que o capitalismo gera monopólio e gera esses grupos de poder que são as classes dominantes que vão explorar o proletariado. Porém, quando a gente vai estudar as bases do capitalismo ou analisar a economia de um país, a economia mundial, a gente acaba percebendo que a maioria dos monopólios não saíram da livre concorrência. Pelo contrário, o monopólio ele atrapalha a livre concorrência, ele é como um câncer na economia. Geralmente, os monopólios eles surgem com a ajuda do Estado. Então o governo interfere na economia de alguma forma, ou com subsídio, com empréstimos, e aí acaba que ele privilegia alguns grupos e esses grupos vão se sobressair no mercado. E aí ninguém consegue competir com esses grupos. E esses grupos eles têm muito poder político, porque é um jogo, né? Eles financiam a campanha dos políticos, aí os políticos sobem ao poder e aí os políticos fazem leis, ajudam eles, né? Facilitam a vida desses monopolistas. O ministro Weintraub, nessa CPI, ele chamou várias vezes, ele chamou de os grandes campeões. Então existem os grandes campeões em algumas áreas, né, que são esses monopolistas que têm a ajuda do governo. Então, por exemplo, a gente tinha lá a JBS, Odebrecht, né, que ficou muitos anos fazendo obra para os governos, pegando licitação. Então ela financiava os políticos e os políticos davam mega construções para essas empresas, né? E aí o Weintraub falou que tinham grupos querendo fazer monopólio na educação e que ele não ia permitir isso. Então aí está um ponto crucial para a gente analisar. Existem dois grupos econômicos muito fortes. Um é o grupo Croton,
que ele é dono de várias universidades, vários grupos educacionais, cursinho, escola, muita coisa. Se vocês pesquisarem do que eles são donos, vocês vão ver que eles são donos de quase tudo que é relacionado à educação, inclusive das editoras. E outro cara é o Paulo Lemann. Esse Paulo Lemann, ele é um economista, né? Ele estudou em Harvard nos anos 50, então ele é um playboy, filho de austríacos, morava no Rio de Janeiro, tenista profissional. E aí ele foi estudar em Harvard, depois voltou para o Brasil e começou a trabalhar no mercado financeiro, quando estava começando ainda o mercado financeiro aqui no Brasil. E ele foi um empreendedor de muito sucesso. Então ele começou com isso, com o mercado financeiro, depois ele abriu um banco de investimentos. E aí ele partiu para outros ramos, ele começou a comprar empresas. Então ele comprou as lojas americanas, depois ele comprou a Brahma, depois ele comprou a Antártica e aí ele fundou a Ambev. A Ambev que comprou depois a Budweiser, por isso que a Budweiser ficou ruim pra caramba, né? Porque hoje em dia a Budweiser ela é cara e ruim. Porque ela tem uma marca, um símbolo que vende bastante, mas depois que ele comprou, começou a ser feita pela Ambev e ficou horrível, porque era uma empresa familiar lá dos Estados Unidos, então tinha toda uma tradição de cervejeiros, e aí foi só um grupo lá econômico, comprou, e aí ficou essa porcaria que é hoje. E qualquer cerveja que você vai num bar, que você escolhe, qualquer uma, vai ser da Ambev. Você pode tomar Brahma, Skol, Antártica, Budweiser, todas elas são da Ambev. E é por isso que o monopólio é ruim, porque quando você tem um monopólio, você não tem concorrência, então você vai fazer os produtos do jeito que você quer, arbitrariamente, e vai colocar o preço que você quiser também, né? A concorrência faz com que a qualidade cresça, né? Porque para você concorrer, você tem que colocar um produto de melhor qualidade no mercado, e os preços se ajustem também com a demanda. Quando você tem um monopólio, você tem praticamente um rei, o cara faz o que ele quer. E é por isso que, por exemplo, você vai num bar, você só vai tomar cerveja ruim e vai pagar caro. Eu, por exemplo, não gosto dessas cervejas que tem. Para mim, essas cervejas são muito aguadas, a maioria que tem por aí. Eu gosto de cerveja IPA, que já é um tipo mais forte, mais encorpado. Só que aí, como existe esse monopólio da cerveja, não tem mercado para outras pessoas. Então, se você for comprar uma IPA, ela vai ser muito cara, vai ser 30 pau uma cerveja. Num ambiente de livre concorrência não seria assim, teriam vários tipos de cerveja de acordo com a demanda e esse preço ia se ajustando. Como é, por exemplo, em países de primeiro mundo, onde o livre mercado é maior do que o no Brasil. Eles tomam cerveja com muito maior qualidade do que a gente e pagam muito mais barato. Quando a gente vai ver uma riqueza dessa magnitude desse cara, que ele é o segundo cara mais rico do Brasil e está, sei lá, entre os 40 mais ricos do mundo. Ele é muito rico. A Ambev é a maior empresa de cerveja que tem na América Latina, se eu não me engano, no mundo. Aí a gente pensa, né? Será que é o capitalismo que é tão injusto assim, que fez um cara ficar tão rico enquanto tem tanta miséria no Brasil? Aí olha só o que acontece. Então olha esse ciclo vicioso que eu falei. Em 2014, nós tivemos as eleições presidenciais, né? Aquela que a Dilma e o Aécio Neves competiram, né? Ficaram ali pau a pau. Quando a gente vai ver quem financiou, os maiores financiadores desses políticos, a Ambev é uma delas, é uma das empresas que mais injetou dinheiro para financiar a campanha desses políticos. Ou seja, a Ambev financiou a campanha de um e de outro. Quem ganhasse, a Ambev estava ali no jogo. E aí, coincidentemente, no ano seguinte, o BNDES emprestou 935 milhões para a Ambev. Ou seja, o banco
nacional de desenvolvimento, que poderia emprestar dinheiro para os microempreendedores. Então eu quero abrir um negócio na minha garagem, eu vou lá, pego dinheiro no BNDES, abaixo os juros, abro o meu negócio, viro um empreendedor, gero um emprego, quero abrir, sei lá, um carrinho de hot dog. O governo deveria incentivar esse microempreendedor. Para quê? Para gerar essa concorrência, para ter mais empreendedores, para gerar emprego. Mas não, o que o BNDES faz? Empresta dinheiro para mega milionário. Quando a gente vai ver para onde vai esse dinheiro do BNDES, né, que é dinheiro emprestado com subsídio do governo, que vai se tornar dívida pública, que depois a gente vai pagar, a dívida pública do Brasil já dá mais de 60% do PIB. Só para a gente ter uma relação, só em educação a gente gasta 5% do PIB. E o que são esses juros da dívida pública? É um dinheiro, é uma transferência de renda de quem tem pouco dinheiro para quem tem muito dinheiro. Porque tudo que a gente compra, que a gente paga imposto, que é tirado do nosso salário, tudo que a gente paga imposto, esse dinheiro ele vai para o governo e esse governo vai pagar os juros. Esses juros, quem está ganhando com isso? Quem tem muito dinheiro. Quem tem muito dinheiro sobrando empresta dinheiro para o governo e o governo paga juros para essas pessoas. Então é uma das coisas mais injustas que tem, porque o cara que tem muito dinheiro, ele tem duas escolhas, né? Ou ele vai investir, ele vai abrir uma empresa e vai gerar emprego, isso seria bom, ou ele vai pegar esse dinheiro e vai emprestar para o governo, emprestar para alguém que possa, para um banco, alguém que possa pagar juros para ele. E aí, quando esses juros compensam mais do que ele investir, então os juros antigamente, agora tá baixo, né, esses juros, então o cara vai preferir investir numa empresa do que emprestar dinheiro. Mas quando o juros está alto, e por muito tempo ficou bem alto, é muito mais vantajoso o cara pegar esse dinheiro e emprestar para o governo, ele não vai trabalhar, ele não vai ter risco algum, ele não vai ter dor de cabeça, ele não vai ter trabalho nenhum, ele vai simplesmente pegar o dinheiro dele e emprestar para o governo, depois de um tempo ele vai pegar esse dinheiro de volta com esses juros em cima. Então, não contente um cara desse, que sempre foi playboy, que mora na Suíça, que jogava tênis, estudou em Harvard, todas as oportunidades do mundo, ainda ele forma monopólio com a ajuda do BNDES, que é o nosso dinheiro indo para ele, fazendo a dívida pública aumentar, ou seja, nosso dinheiro ainda vai pagar juros da dívida pública, e aí ele deve ter também dinheiro para emprestar para o governo de uma outra forma, e aí ele lucra com esses juros também, ou os amigos dele que lucram. E aí, com esse monopólio da cerveja, ou um monte, né? Ele não é dono só de uma coisa. Então é a cerveja, é o Burger King, lojas americanas. Então, com todos esses monopólios, ele ainda estraga a concorrência, faz eu tomar uma cerveja ruim, um mijo de cavalo, pagar caro por essa porcaria, e não satisfeito, ele ainda quer influenciar na política e na educação. Por exemplo, a Base Nacional Curricular. Então, essa BNCC, né, essa Base Nacional Curricular, ela é o currículo geral, centralizado, de que todas as escolas devem se guiar por ela. E aí, fazendo uma pesquisa rápida aqui, eu descobri que ele foi um dos caras mais importantes para a aprovação da BNCC. O que um cara desse, da Ambev, está influenciando na educação? Fico animado vendo o que está acontecendo com a base comum de educação e espero que aconteça em outras áreas também, né?
Legal, é isso que o Jorge Paulo está falando. A gente fez um movimento pela Base Nacional Comum, que a Fundação Alemã é a secretaria executiva desse movimento, que advogou pela construção de uma base comum no Brasil e que conseguiu reunir gente das mais diversas correntes da educação, pessoas de partidos políticos diferentes. E o ápice foi aquele artigo que saiu recentemente no jornal com pessoas que participaram das candidaturas do PSDB, do PT e da Rede, assinando juntas um artigo em prol de uma causa da educação. É uma coisa que a gente tem visto pouco, realmente, ultimamente. Ele tem uma Fundação Lehman, onde ele dava bolsa, dá ainda, né? Ele escolhe uns jovens promissores e ele dá bolsa de estudos nos Estados Unidos para esses jovens. E aí ele pretende formar um corpo político com esses jovens. Em uma das reuniões, o que ele perguntou era quem dali queria ser presidente. Então ele quer formar um presidente daqui do Brasil. E agora já tem vários políticos que foi ele que formou, que saiu dessa fundação. Um desses políticos é a Tabata do Amaral, que vivia batendo no Weintraub, então ela e o Weintraub, os dois tinham muitos problemas, e que é do partido do Ciro Gomes. O Ciro Gomes que se fala um nacional desenvolvimentista. O que é um nacional desenvolvimentista? É o que era o Getúlio Vargas. Quem que fez o BNDES? Getúlio Vargas. O nacional desenvolvimentista é aquele cara que ele vai ter um Estado muito forte, por isso nacional, e vai ter o capitalismo, vai ter o mercado. Só que esse mercado não vai ser o mercado liberal, então eles são todos contra o neoliberalismo, né? O projeto neoliberal, então eles odeiam o neoliberalismo, porque o liberalismo, ele preza pela livre concorrência. E o nacional desenvolvimentista não quer isso. O nacional desenvolvimentista, o governo é muito forte. Então o governo que vai escolher aquelas empresas, o governo que vai pensar a economia. Então ele que vai escolher aquelas empresas que vão ser as grandes campeões do mercado. Ou seja, já dá pra gente entender um pouco aonde que o Weintraub se meteu. E ele era o cara mais ideológico que tinha no governo Bolsonaro. Ele era um cara que defendia o liberalismo, que defendia o conservadorismo. Ele era um militante. Ele sabia que ele estava nessa guerra, a guerra cultural, a guerra de narrativas. Então ele foi um foco muito grande de ataques. Porque ele ia na raiz do problema. A educação, ela é um instrumento muito importante na política. E eu não estou falando de escola sem partido, pelo contrário, eu defendo a escola com todos os partidos. Eu acho que as coisas têm que ser bem claras, né? A gente não pode colocar uma isenção, um cientificismo em cima de algumas coisas, porque aí acabam virando dogmas. O mais saudável é a gente ter a diferença de opiniões, divergências, e a gente ter o debate político, e a gente ter clareza no que cada pessoa quer, no que cada pessoa acredita. Isso é o saudável. Então, por exemplo, eu dou aula, eu sempre estudei em escola pública e eu dou aula em escola pública. E aí, lá na biblioteca, eu estava vendo, tem uma coleção, em todas as escolas tem, né? Uma coleção que quando o Ministério da Educação completou 80 anos, eles lançaram, na época, o Fernando Haddad, que era ministro da Educação, lançou uma coletânea de livros, ditando os rumos da educação. Eu tenho 2 desses livros, né? Então, um deles é o Paulo Freire, tá? Um pedagogo de renome, é normal que tenha ele, né, no meio desses intelectuais. E o outro, que é estranho, é o Antônio Gramsci. Então, olha só, o Antônio Gramsci, ele não foi pedagogo, por isso que é muito estranho. Ele foi um preso político, então ele, na época do fascismo da Itália,
ele era comunista e ele foi preso e ele escreveu, né, quando ele estava preso, ele escreveu o que viriam ser os livros dele, que revolucionou a esquerda. Porque o que ele escreveu é que a revolução não deveria mais vir armada, como já aconteceu, né, com ditaduras, com morte, com sangue. Ele defende a revolução através da cultura, da educação, da arte, o que ele chamava de inteligência. Então, ele defendia que as pessoas iriam virar socialista sem saber que eram socialistas. Por quê? Porque os intelectuais iam moldar, ia fazer essa hegemonia cultural. E é muito interessante ele estar lá nessa coletânea de livros assinada pelo Fernando Haddad, né? Então olha aqui, quem assinou foi o Fernando Haddad, e aí a gente pode ver algumas partes que ele fala aqui. Olha lá, a educação é um campo no qual a teoria e a prática, a cultura e a política inevitavelmente se confundem. Então, ele está falando que a educação se confunde com a política, o que é normal. E sim, todos os professores, todos os jornalistas, todos os escritores, todos os músicos, todo mundo tem uma ideologia. Mesmo que não seja algo consciente, mas acredita num corpo de conceitos. E é importante que a gente saiba disso e que a gente admita isso. Porque quando a gente nega isso, a gente fica com aquela coisa da isenção, só que é uma isenção mentirosa, porque a gente tá coibindo um outro tipo de pensamento e defendendo só aquele pensamento com o nome de neutralidade. Por exemplo, esse ódio ao capitalismo. Isso é uma coisa comum. No livro do Paulo Freire, né? Eu não falo mal do Paulo Freire, porém o Paulo Freire era um pedagogo muito bom, mas que era um ativista político e ele deixava isso claro. E tudo bem. Só que isso também deve ser confrontado, deve ser debatido. Então, por exemplo, olha no livro Pedagogia da Autonomia. A ideologia fatalista, imobilizante, que anima o discurso neoliberal, anda solta no mundo, com ares de pós-modernidade. Insiste em convencer-nos de que nada podemos contra a realidade social, que historicamente e culturalmente passa a ser ou virar quase natural. Frases como realidade é assim mesmo, o que podemos fazer? Ou desemprego no mundo é uma fatalidade do fim do século. Expressam bem o fatalismo desta ideologia e sua indiscutível vontade imobilizadora. Ou seja, ele está falando que o neoliberalismo é fatalista e imobilizador. Que o neoliberalismo fala, você é pobre e você vai continuar pobre. Isso é um fatalismo. E é esse pensamento que é o pensamento hegemônico, principalmente dos professores, dos diretores de escola, do pessoal da educação. Eu acho importante que tenha gente que pense assim, e pode pensar, pode ter crítica contra o capitalismo, contra o neoliberalismo, é normal que tenha. Porém, o que acontece é que parece que isso se torna uma verdade absoluta. E o outro lado nem tem espaço, nem existe o comentário, nem existe a discussão, o debate. Por exemplo, eu estava numa reunião lá da escola, né, formação de professores, escola do estado, e aí num dos slides lá que a diretora estava passando, ela falou exatamente isso, falando, a gente não forma um aluno para o neoliberalismo. E aí eu, com toda a educação, levantei a mão e falei, calma, primeiro o que é o neoliberalismo? E aí eu vejo as pessoas muito criticando, né? Fala, o obscurantismo, estão negando a ciência, a terra plana. Então as pessoas ficam falando dessas coisas, o que, lógico, é um absurdo. Você fala, a terra é plana, lógico que é um absurdo. Lógico que negar a ciência é um absurdo. Porém, isso também é feito quando a gente fala de política, quando a gente fala de economia. Porque as pessoas vão lá e falam, neoliberalismo, igual ele falou aqui, e é mentira isso que ele falou.
O neoliberalismo, não, primeiro você tem que definir o que é neoliberalismo. Na verdade nem existe. Na verdade não existe algum escritor que fala assim, eu sou neoliberal. Isso aí não existe. O que as pessoas falam, né, se você colocar no Google aí neoliberal, eles vão falar da escola de Chicago, da escola austríaca, von Mises, Hayek, o Milton Friedman. Porque, na verdade, eles são liberais clássicos, só que como eles são mais novos, então eles são lá 1930, 40, 50, 60, então eles já abordaram os temas que têm mais a ver com a nossa realidade. E aí foi o chamado neoliberalismo. E aí quando a gente vai ver a ideologia desses caras, não é nada disso que ele está falando, é pelo contrário, ele defende a mobilidade social, ele não defende isso que o Paulo Freire falou, a imobilidade social. O Milton Friedman, por exemplo, ele tem um livro que chama Capitalismo e Liberdade. Ó já o nome do livro, Capitalismo e Liberdade. Não é capitalismo e exploração, capitalismo e vivam os ricos e morram os pobres. Não, capitalismo e liberdade. Tem um capítulo que ele dedica só para a educação. Como que o Estado deve prover a educação? O ProUni vem desse capítulo, porque ele fala que o Estado tem que dar um voucher para os alunos escolherem as suas próprias escolas, que é o que depois aconteceu com o ProUni, né? O Estado dá um voucher e paga a faculdade dos alunos. Ele queria que isso fosse feito desde a educação básica. O próprio Eduardo Suplicy, que tem um plano de renda mínima, ele diz que quem deu a ideia, inventou a ideia da renda mínima foi o Milton Friedman, que é chamado de neoliberal e usam neoliberal como se fosse neofascismo, né? Olha como que o Paulo Freire usou o neoliberalismo. Isso sempre alega isso. Quem imaginou o renda mínima foi o Friedman. Então, é que nós somos um país tão atrasado, né? Nós somos o extremo ocidente, o Brasil é muito longe da civilização, né? As ideias demoram muito tempo para chegar. Olha outro neoliberal aqui, o von Mises. Estes são os fatos acerca do capitalismo. Assim, se um inglês, ou no tocante a esta questão, qualquer homem de qualquer país do mundo afirmar, hoje aos amigos, ser contrário ao capitalismo, há uma esplêndida contestação a lhe fazer. Sabe que a população deste planeta é hoje 10 vezes maior do que nos períodos precedentes ao capitalismo? Sabe que todos os homens usufruem, hoje, um padrão de vida mais elevado do que o de seus ancestrais antes do advento do capitalismo? E como você pode ter certeza de que se não fosse o capitalismo, você estaria integrando a 10ª parte da população sobrevivente? Sua mera existência é uma prova do êxito do capitalismo, seja qual for o valor que você atribua à própria vida. Não obstante todos os seus benefícios, o capitalismo foi furiosamente atacado e criticado. É preciso compreender a origem desta aversão. É fato que o ódio ao capitalismo nasceu não entre o povo, não entre os próprios trabalhadores, mas em meio à aristocracia fundiária, a pequena nobreza da Inglaterra e da Europa continental. Culpavam o capitalismo por algo que não lhes era muito agradável. No início do século XIX, os salários mais altos pagos pelas indústrias aos seus trabalhadores forçaram a aristocracia agrária a pagar salários igualmente altos aos seus trabalhadores agrícolas. A aristocracia atacava a indústria, criticando o padrão de vida das massas trabalhadoras. Esses progressos são fruto da acumulação do capital. Baseiam-se no fato de que as pessoas, por via de regra, não consomem tudo o que produzem e no fato de que elas poupam e investem parte desse montante. E é isso que deve haver. Deve ter gente que tem crítica ao capitalismo, que é de esquerda, é socialista, social-democrata, nacional-desenvolvimentista, e também deve ter gente que defenda o capitalismo. É o que está em falta. Parece que o capitalismo, quem defende o capitalismo são os grandes banqueiros, quem é muito milionário quer defender o seu, então ele defende o capitalismo. E aí quem quer justiça social defende as esquerdas, né? Aí essa já é uma história mal contada, já é uma história assimétrica, porque não é isso. Quem faz as grandes fortunas muitas vezes é o próprio governo, não é a livre concorrência, não é o neoliberalismo, igual o Paulo Freire falou, que é fatalista, que não quer mobilidade. Pelo contrário, a livre concorrência quer a mobilidade social. A definição de livre mercado é isso, né? Você poder entrar e sair do mercado com liberdade, você poder pular de um emprego para o outro com liberdade.
você passar de uma classe para outra com liberdade. Mas é normal que existam as críticas, é normal que existam as opiniões divergentes, só que tem que ter opiniões divergentes. Por exemplo, o Weintraub, que defendia essas coisas, que defendia o capitalismo, defendia um pensamento mais de direita, ele foi crucificado.